Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 14 minutos, quarta-feira, retornando aos nossos trabalhos aqui pela Band Amazonas com o programa Exija Seus Direitos. Antes de tudo, eu quero mandar um abraço muito especial a todos que estavam sempre prestigiando a emissora mais popular do nosso querido estado. O programa esteve ausente, a programação local da Band, alguns programas estavam ausentes, mas a Band sempre mostrando o que é notícia nessa época carnavalesca. Nós tivemos aí o nosso grande amigo Natan Balieiro, que esteve à frente do nosso Band Folia, trazendo as atrações, conversando, mostrando nos quatro cantos da cidade toda a animação do povo manauara. A você, amigo do interior também, que já brincou, já se divertiu. Estamos nessa quarta-feira ao vivo também para o interior do estado, assim também como na capital, dando continuidade aos nossos trabalhos. E nós vamos ao que é destaque de hoje no programa Exija Seus Direitos. Olha, nós vamos mostrar como o consumidor deve se comportar quando uma fabricante de determinado produto começa com o processo de falência. O descumprimento da norma poderá acarretar a aplicação de advertência ou, em caso de autuação, multa ao estabelecimento comercial. Começamos muito bem a nossa quarta-feira, né? Essa daí vai ser a matéria sobre a lei do troco, que graças a Deus o comerciante em Manaus está começando a ter o entendimento e a gente não tem tantas reclamações. É importante a gente falar sobre isso também e você tem esse direito da questão do troco. Agora sim, nós vamos ver aí a chamada de como o consumidor deve se comportar quando um fabricante começa o processo de falência. O que fazer caso o produto apresente um defeito? Quem vai se responsabilizar pelo conserto ou pela troca? E se faltarem peças de reposição no mercado? Muito bem, os detalhes dessas notícias e outras informações você passa a ver agora no Exija Seus Direitos, que já está no ar. São 12 horas e 16 minutos, iniciando o programa Exija Seus Direitos com o nosso quadro Procura-se. E hoje é mais uma história da vida real, a história de uma mulher que há 35 anos ela teve um filho, ela só conseguiu amamentar uma primeira vez, uma única vez ela fez a amamentação. Essa criança foi, segundo as informações, ela foi criada por uma mãe adotiva, que parece-me, né, a produção apurou aqui, que ela era professora, ou ainda possa ser professora em uma escola pública do nosso querido bairro de Petrópolis, zona sul de Manaus, capital do Amazonas. Então, eu quero chamar a sua atenção para a gente conhecer um pouco mais dessa história e, quem sabe, acima de tudo, com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, a gente poder realizar um sonho, um reencontro aqui no programa Exija Seus Direitos. Os detalhes você vê agora. Sofrimento, emoção. As lágrimas desta mãe é de alguém que está com o coração apreensivo de saudade. Afinal, são 35 anos de espera. Linete conta os detalhes dessa história e o sonho de encontrar o filho Tanner. É triste porque quando eu cheguei na minha casa, que saí da maternidade naquela época, as crianças poderiam sair antes. E quando eu cheguei em casa não encontrei. Aí eu fiquei muito triste. Fiquei triste também depois de muito chorar. Eu era acalentada porque não tinha onde morar, porque não tinha como sustentá-lo, né? Já tinha uma filha. Eu não sabia o que fazer. Então, eu senti muito porque me levaram. Eu não assinei nada. E também não quero acusar ninguém. Eu só gostaria de encontrá-lo. De encontrá-lo para pedir perdão por não ter lutado por ele. Encontrar por... pedir a ele perdão
e querer abraçá-lo, mesmo que ele não me perdoe. Preciso encontrá-lo para pedir perdão. E com a ajuda de Deus, que o Senhor vai. Só de vocês terem vindo aqui, eu creio que foi de Deus. Foi de Deus. E vocês vão achá-lo. Eu creio em nome de Jesus que vocês vão achá-lo. Linete, qual que é o nome do seu filho e que lembrança você guarda dele? Só de mais ou menos de ver ele mamando pela única vez. E quando ele tinha 2 anos, eu encontrei ele dentro de um carro. Não consegui pegá-lo porque a pessoa me empurrou. A pessoa não deixou. A lembrança que eu tenho dele é essa. Você chamou pelo nome dele? Chamei pelo nome dele. Ele ouviu. Qual o nome? O Tanner. Qual foi a Eu reação? sabia, ele olhou para mim e sorriu. E eu sabia que era ele porque esse nome, me disseram que era esse nome. Eu gostaria que se ele soubesse onde ele estiver, ele soubesse que é adotado, que ele entre em contato. Eu não preciso que ele me ame, não preciso. Eu só quero conhecê-lo, abraçá-lo, pedir perdão e mostrar que ele tem 3 irmãs lindas e maravilhosas, tem sobrinhos. É só isso que eu quero. Onde ele estiver, eu acho que ele já é um homem casado, ele é pai de família. Eu preciso conhecê-lo, só isso, conhecê-lo, pedir perdão. E creio que esse programa pode me ajudar muito a encontrar meu filho, porque eu tenho visto quantas pessoas vocês têm encontrado depois de muitos anos, pai e filho se encontrando juntos, irmãos separados. Eu creio em nome de Jesus que vocês vão encontrar. Bem, a gente observa aqui que a Linete é uma pessoa de muita fé e confiança. O filho que ela está procurando é o Tanner, que supostamente foi criado pela família da Elizabeth, isso há cerca de 35 anos atrás. E ela acredita, nós estamos aqui na torcida para você encontrar o seu filho e com certeza vai ser um presente, né, já que ele aniversaria no próximo mês de abril. Em nome de Jesus, vai ser uma felicidade imensa para mim. E eu quero dizer que, Elizabeth, eu não te conheço muito bem, mas pelo que eu sei, tu é branca, tem um descendência em japonês ou coreano, não sei. Eu te deixo o recado, eu não quero tomá-lo, não quero tomar o carinho, o amor que ele tem por você, ou que você tem por ele. Eu te agradeço. Se você o criou ele bem, eu só quero conhecê-lo. E por favor, me ajuda a conhecê-lo, me ajuda a pedir perdão, me ajuda. Todos que conhecem, aqueles que conhecem Elizabeth, conhece o Tanner, ajuda a me encontrá-lo, ajuda o programa, porque aqui eu vou estar tendo fé e orando, meu Deus, para que isso aconteça. Muito bem, olha, como todos os dias a gente mostra aqui, é mais uma história de sofrimento, na verdade, dessa mulher. É uma história com muitos desencontros, mas eu acredito, com a minha fé acima de tudo e com a boa vontade dos nossos telespectadores, que possamos ter um final feliz nessa história. Possamos realizar um reencontro, no caso. Que para, principalmente, o Tanner poderia ser um encontro, né? Porque ele só tinha, não tinha nem 1 ano de idade. Isso já se passou há 35 anos, mais de 3 décadas, 35 anos. A gente, como costuma dizer, a gente gosta de ouvir sempre os 2 lados da história. Aqui a gente não está aqui para julgar ninguém e jamais faríamos isso. O nosso papel aqui dentro da emissora mais popular do estado do Amazonas é abrir aqui o espaço no programa Exija Seus Direitos para que as pessoas possam contar a sua versão, a sua história. E que a gente possa contar com o telespectador para que possamos realizar sonhos como esse.
Você veja só, uma história que essa jovem à época, 16, 17 anos de idade, muito jovem, algo que comum à época e que não deixa de ser algo comum também nos dias atuais, né? Infelizmente, as mulheres engravidam muito cedo e muitas delas não têm condições de criar essa criança e, segundo informações, segundo o que ela passou, pensando no melhor da criança, achou melhor que ele fosse criado por uma outra pessoa que, à época, tinha condições de dar uma educação e uma vida mais digna a essa criança. Usando os argumentos da mãe aqui, o que a gente está falando. Mas a gente sabe que um dos maiores sentimentos, a gente tem vários sentimentos, né? Existe o sentimento da gratidão, existe o sentimento do amor e existe também um sentimento chamado perdão e, acima de tudo, aquele que a gente se arrepende, que é o arrependimento. E o sentimento do arrependimento é isso. É quando chega um momento da vida que você se arrepende de ter feito algo. E eu costumo dizer que às vezes a gente não pode voltar e fazer um novo passado. Mas nós podemos aqui, com muita dignidade, fazer um novo futuro. Então a gente pede esse apoio, essa ajuda de você. Se você tem alguma informação, o nome da criança à época, que hoje já tem 35 anos, é o Tamer, né? Atendia pelo nome de Tamer. Segundo, quando ela disse que ele poderia ter mais ou menos 1 ano de idade, um ano e pouco, ele ouviu ela chamar esse nome, ela olhou, então ela acredita que ainda seja esse nome. 35 anos hoje pode ser já um homem casado, pai de família, que tem a sua família. Não sei se ele sabe que foi uma criança adotiva ou se sabe, e quais os motivos também se sabe não ter procurado informações da mãe biológica, como a gente recebe diariamente aqui, filhos que procuram saber quem foram seus pais. A gente deixa que o tempo possa trazer essas respostas. No tempo de Deus e com a sua ajuda. Portanto, se você tem alguma informação, se você conhece um pouco dessa história, e mais uma vez eu faço um apelo aos nossos queridos telespectadores da Zona Sul de Manaus, em especial o nosso bairro Petrópolis, se você tem alguma informação, na época, essa senhora que adotou o Tamer, que era uma professora de nome Elizabeth, segundo informações, lecionava na escola Tiradentes do nosso querido bairro de Petrópolis. Se você conhece, tem alguma informação, por favor, entre em contato com a nossa equipe, os nossos números aí da produção, para que a gente possa trazer uma notícia satisfatória, que a gente possa acalmar o coração dessa mãe, que o único desejo é pedir perdão ao seu filho e poder olhar nos seus olhos e dizer o quanto ama. Agora nós vamos à dica do nosso Exija Seus Direitos. Não existe valor mínimo para pagamento de compras no cartão. Independente do valor da compra, seja R$10 ou 10 centavos, não faz diferença nenhuma. Você pode pagar com cartão. De acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, as lojas ou estabelecimentos comerciais não podem definir um valor mínimo para pagamento com cartão. Lembrando que a regra vale tanto para cartão de crédito quanto de débito. Olha, essa dica é muito importante mesmo, a gente sabe que existem muitas dúvidas a respeito sobre isso. O estabelecimento, ele não é obrigado a receber o cartão de crédito, mas se assim ele deseja receber, ele não pode limitar valores. Então, parabéns aí, eu quero agradecer a Valesca por passar essa dica. E você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, a gente abre o espaço. Fala, consumidor. Vamos pagar essa dívida? Eu vou perder meu... Eles estão botando pra cima pra pegar o dinheiro da gente. Meu nome é Roberto Barreto. Me tire uma dúvida. De repentemente eu estou em casa e me chega um cartão de crédito sem eu ter solicitado. O que eu devo fazer? Cartão de crédito não solicitado. O consumidor Roberto enviou essa pergunta para a gente. Nesses casos, o que o consumidor pode fazer? Primeiramente, é importante entender que o envio de cartão de crédito não solicitado, ainda que bloqueado, é considerado como prática abusiva por todos os PROCONs, por todos os órgãos de defesa do consumidor. Então, nesse caso, o consumidor deve denunciar a um desses órgãos para que nós possamos tomar as providências cabíveis, no caso, autuar a instituição financeira, multá-la, enfim, e também ele pode pleitear a indenização por danos morais. É entendimento pacífico nos tribunais que, nesses casos, né, como eu já havia falado, de envio de cartão de crédito sem o consentimento do consumidor, sem que ele tenha pedido esse cartão
cartão, ainda que não estejam sendo cobradas taxas, né, que o cartão esteja bloqueado, o consumidor tem direito a pleitear indenização por danos morais. Muito bem. Olha, a hora certa para vocês são 12 horas e 34 minutos. Eu quero agradecer também e mandar um abraço muito especial a todos os municípios que estão nos assistindo e estão compartilhando também as informações passadas aqui nas suas redes sociais. Então, muito obrigado mesmo. Você também quer mandar um vídeo, quer tirar sua dúvida, fazer alguma reclamação no seu município. Nós temos os números aqui da nossa produção, inclusive um deles é o nosso WhatsApp, onde você pode entrar em contato, mandar o seu vídeo, mandar uma foto, fazer a sua reclamação. Aí está, nós temos o número da produção normal, que é o número convencional, e também o número do nosso WhatsApp. Então você fica à vontade, mesmo quando o programa sai do ar, ou seja, quando a gente termina aqui o programa, a gente continua, a produção do programa continua recebendo as denúncias, tanto de Manaus, da capital, como também do interior. Olha, nós vamos falar agora sobre a lei do troco. Inclusive, eu quero agradecer aos estabelecimentos que muitos, raramente a gente encontra assim, alguma queixa sobre essa questão. Até porque a lei do troco, apesar de ser nova, ela é de 2013, mas é uma lei muito bem clara. Ou seja, o consumidor ele tem direito a receber o seu troco totalmente. Não tem esse negócio de você comprar algo com valor quebrado e aí o comerciante quer te empurrar um bombom, um chocolate, seja lá o que for. A lei é bem clara, diz que você tem que entregar o troco em espécie, em cédulas e ou moedas. Então é importante isso. Se houver essa dificuldade do valor em dar o troco corretamente, ele deve arredondar sempre no sentido de beneficiar o consumidor. A reportagem é do Oliver Castro, a gente vê os detalhes. Quando você vai a um supermercado ou a um mercadinho fazer compras e lhe dão bombons como troco, qual é a sua opinião sobre isso? Nós viemos às ruas para saber das pessoas o que elas pensam sobre esse assunto. Quando você recebe um bombons como troco, qual é a sua reação? A reação é ficar na minha, né? Não tem troco, não fica revoltando, mas se passasse o troco era melhor ainda. Não, eu reajo normal, porque eu só não acho certo a pessoa ficar com o troco da gente, entendeu? Mas eu acho bom. Receber um bombons, tranquilo? É bom demais, é tranquilo, entendeu? Eu não aceito, porque primeiro que eu não chupo bumbum, eu não posso comer doce, né? E aí o dinheiro eu posso comprar outra coisa, né? A lei precisa ser cumprida? Precisa ser cumprida, claro. Eu quero meu dinheiro, eu não quero negócio de bombom, de balinha, de coisa não. Porque eu dei foi dinheiro, quero meu troco, eu não quero balinha. Cara, eu acho que tem muitas coisas mais que precisa ter lei. Isso aí eu acho que é quase nada, muitas coisas atrás que precisa ter mais lei. Aí a gente fazer o quê, né? Porque a gente não pode brigar, tem que aceitar. Porque a lei só tem para ele, né? Para nós, as pessoas humildes não tem, não existe lei. Eles só sabem ver o lado deles. Nas ruas, as opiniões se dividem. Em Manaus, a lei do troco, de novembro de 2013, é bem clara e obriga estabelecimentos comerciais a devolver de forma integral, em espécie, o troco dos consumidores. A proposta veta a substituição do dinheiro por outros produtos sem o consentimento do cliente. Eu recuso logo de imediato e com toda gentileza peço ao caixa: você poderia me dar em moeda, por favor? Alguns respondem, né, com educação, que recolhem os bombons e pegam as moedas. Outros não, diz que não tem o troco e na maioria das vezes aquela cara, né, de menosprezo, né, de como se nós estivéssemos incomodando, né, exigindo alguma coisa que nós temos direito. Na falta de cédulas ou moedas para a elaboração do troco, o fornecedor do produto ou serviço deverá arredondar o valor sempre em benefício do consumidor. Fui fazer uma compra, né, no final da tarde e, como sempre, quase todas as vezes, dão o troco errado, né? Quando existe aquela fração em centavos, sempre é em favor deles. E a lei diz que deve ser em nosso favor e eu fui questionar com ela, né? O descumprimento da norma poderá acarretar a aplicação de advertência ou, em caso de autuação, multa ao estabelecimento comercial. É um direito nosso, né? Já é lei, foi aprovado. Então eu creio que precisa ter fiscalização dos órgãos, né? Eu acho que o PROCON deve
trabalhar, fazer o seu trabalho, porque a gente não vê, pelo menos a gente não vê. Quando a gente tenta formalizar uma denúncia, parece que há uma dificuldade, né? Não sei, se o órgão não funciona, desativa. Olha, 2 pontos me chamam muita atenção quando essas pessoas foram interrogadas pelo Oliver, o que eles acham sobre essa questão. Primeiramente, você viu aí na matéria uma senhora idosa, ela se lamentando. Primeiramente, parece que a lei ela não existe para todos, mas não, eu quero dizer que a lei foi feita para todos. A lei ela é única e não importa se a pessoa é menos, né? Ou seja, tem menos, é pobre, como na linguagem popular, como dizem, ou seja, tem menos recursos, ou se é uma pessoa abastada de bastante recurso. A lei, ela tem que ser igual para todos. Infelizmente, às vezes a questão da omissão, às vezes a falta de fiscalização, de quem deveria fiscalizar, faz com que as pessoas se aproveitem, principalmente das pessoas mais humildes. Eu falo aqui diariamente que todos nós temos direitos e todos nós temos deveres. E é lamentável também, como disse esse rapaz aí no final da matéria, que muitas das vezes o comerciante ainda acha, fica com a cara feia, porque o cidadão está exigindo o seu direito. Ele não está querendo nada a mais do que o seu troco, o seu direito. Simples isso. Então é importante a gente saber que nós temos direitos e deveres. Que o meu direito termina onde começa o seu. Que o seu termina onde começa o seu. É assim que tem que ser para vivermos numa sociedade justa, para que ela seja justa para todos. E às vezes parece uma coisa besteirinha. Muita gente vai dizer, mas a pessoa vai reclamar por causa de 20 centavos, mas vai reclamar por causa de 50 centavos. O que é R$1 para esse rapaz aí, que tem bastante? Mas R$1, você vai calculando quanto é que dá isso no final do mês. E não importa se é 1 centavo ou se é R$1. Se é R$1 ou se é R$10. Direito é direito. Então as pessoas precisam ficar um pouco mais atentas. E olha, eu sempre quero dizer a essas pessoas que foram questionadas pelo nosso repórter Oliver, que aqui, na Band Amazonas, neste programa, você tem voz. Você pode vir, pode cobrar, os nossos números estão aí, para que você possa exigir seus direitos. E a gente faz com que a lei seja cumprida. Aqui a gente não cria leis, aqui não cabe a nós julgarmos a lei, aqui quando a gente faz com que a lei seja cumprida. Esse é o nosso objetivo diariamente aqui no programa Exija Seus Direitos. A Valesca Martins, ela preparou uma matéria muito importante, inclusive muita gente questionava a produção do programa, perguntando sobre essa questão. Sobre o fato de o consumidor, como o consumidor deve proceder quando um fabricante de produto ele entra em processo de falência. A gente sabe que existe a garantia, né, do bem durável, por exemplo, de 90 dias, existe aquela garantia estendida, existe aquela garantia que você compra a mais e muitas das vezes o fabricante, principalmente do eletroeletrônico, do eletrodoméstico, ele entra em processo de falência ou não fabrica mais determinada peça para poder consertar aquele produto que você comprou e ainda possivelmente esteja na garantia. Qual é o procedimento? O que o cidadão deve fazer para que os seus direitos sejam preservados? Nós vamos ver os detalhes agora na reportagem da Valesca Martins. Quando um fabricante de produtos, principalmente de eletrodomésticos e eletrônicos, entra em processo de falência, muitos consumidores que têm artigos daquela marca podem ficar preocupados. O que fazer caso o produto apresente um defeito? Quem vai se responsabilizar pelo conserto ou pela troca? E se faltarem peças de reposição no mercado? O consumidor que adquirir um produto cujo fabricante tenha decretado falência e dentro do prazo de garantia apresentar defeito, deve procurar a loja onde comprou esse produto. Tudo porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o lojista responde solidariamente ao prejuízo causado ao consumidor. A garantia pode ser a contratual oferecida pelo fornecedor, que geralmente é de 1 ano, ou a garantia legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 dias para reclamar de problemas em produtos duráveis, como máquina de lavar, geladeira, celular, entre outros.
A opção de procurar o lojista é indicada principalmente se a assistência técnica autorizada não estiver mais disponível ou se o conserto não for realizado. Mas o consumidor que adquiriu um produto que esteja nessa situação, ele deve procurar a loja onde ele adquiriu, o comerciante, né? Porque a partir do momento que o fabricante fale, o comerciante ele passa a ter responsabilidade solidária, né? Ele passa a se responsabilizar pelos aqueles produtos que foram comercializados. Se o produto estiver fora da garantia, mas ainda dentro do prazo de vida útil, o consumidor tem direito ao reparo, não mais em garantia, mas um reparo pago. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é obrigação do fabricante manter peças de reposição por período razoável no mercado. O Superior Tribunal de Justiça entende como prazo razoável ditado pelo Código de Defesa do Consumidor o tempo de vida útil do produto. Por isso, mesmo em caso de falência, o consumidor teria direito ao reparo, se não houver assistência técnica disponível ou falta de peças de reposição para conserto. O consumidor pode apelar para a Justiça na tentativa de reparar o prejuízo sofrido. Tendo que mesmo fora da garantia, né, o comerciante ele ainda deve responder para não deixar desamparado o consumidor, que é a parte hipossuficiente dessa relação, né? É evidente que, com toda certeza, vai demandar aí uma ação judicial, mas o comerciante ele deve, né, amparar o consumidor nessa questão. Muito bem, eu quero agradecer a Valesca. A matéria em si é extremamente explicativa. É importante a gente conhecer um pouco mais diariamente, adquirir informações sobre os nossos direitos. Esse é o objetivo principal deste programa, é o pilar que move o programa Exija Seus Direitos. Então é muito importante isso. Muitas da gente vem questionando, muita gente pergunta, poxa, eu comprei determinado produto, a empresa faliu e meu produto quebrou, deu um problema e eu fiquei na mão. A gente leva a assistência técnica, ou seja, o profissional, a única coisa que ele fala é isso. Ah, mano, agora isso aqui não serve mais, a empresa faliu, não fabrica mais isso aqui. Mas alguém tem que ser responsável por isso. Então, a própria justiça entende que o consumidor não pode ficar na mão, literalmente na mão. Então, alguém tem que responder por isso. Se o fabricante faliu, quem vendeu o produto tem que se responsabilizar. É o que diz a lei. Então, é importante a gente conhecer um pouco mais os nossos direitos. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a sua participação e convidá-lo para amanhã, se o nosso bom Deus permitir, estaremos de volta em mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Continue com a emissora mais popular do nosso querido estado. Um abraço, fique com todos, fique com Deus, um abraço e até amanhã.